Olá! Hoje, dentro de contabilidade geral, o tema estudado será contas. Assim como no nosso dia a dia, que temos contas para pagar, e essas contas, quando somadas, apresentam o total das dívidas, em contabilidade esse conceito também existe. Mas esse conceito existe aí em contabilidade de um sentido um pouco diferente desse conceito que a gente tem aí do dia a dia, dessas contas que representam dívidas a pagar. E esse conceito será explorado agora. Em contabilidade, o termo conta é o nome técnico utilizado para representar o fato contábil. Então, quando eu tenho aí, por exemplo, uma compra de uma mercadoria à vista, eu vou afetar duas contas contábeis. Eu vou afetar, por exemplo, a conta caixa, com a saída de dinheiro, e eu vou também afetar a conta de mercadoria, com a entrada desse valor. Então, isso são contas em contabilidade, não necessariamente só representadas por dívidas, mas também representadas aí por bens, direitos e também, claro, pelas obrigações. Então, o sentido de contas em contabilidade é um pouco diferente do que a gente tem no nosso dia a dia. Teoria das contas na contabilidade. A teoria personalista explica como as contas, como elementos patrimoniais, que representam os elementos da seguinte forma. E aí a gente vai ter essa definição de acordo com essa teoria. Num primeiro momento, as contas dos proprietários, que representam o patrimônio líquido, obviamente aí as receitas e as despesas. Num segundo momento, as contas dos agentes consignatários, ou seja, contas daqueles que guardam os bens da empresa, tais como caixa, bancos, entre outros. Nós temos também as contas dos agentes correspondentes, que são aquelas que não pertencem à empresa. E aí a gente pode pensar num exemplo de duplicatas a pagar e a receber, ou seja, são aqueles entes que não fazem parte da empresa. Então essa seria aí a teoria personalista. Já a teoria materialista, ela apresenta essas mesmas contas de acordo com a relação que estas têm com a instituição. Então, de um ponto de vista diferente. As contas integrais são aquelas que integram o balanço patrimonial, ou seja, bens, direitos e obrigações. Já as diferenciais, é um outro nome que a gente tem aí dentro dessa teoria, são aquelas que integram o patrimônio líquido, bem como suas variações. E aí a gente pode lembrar do caso das receitas e das despesas. Tipos de contas. Atualmente, as contas são divididas de acordo com a teoria patrimonialista. Então, neste momento, a gente teve todas as teorias que já foram exploradas e que já foram utilizadas para definir as contas dentro do patrimônio, porém, o que é aceito, que é utilizado hoje no Brasil, é a teoria patrimonialista. Ela é mais comumente utilizada e classifica aí as contas em dois grupos. No primeiro momento, as contas patrimoniais, que são as contas de bens, direitos e obrigações, ou seja, aquelas que compõem o balanço, só vou ter contas ali que representam o balanço patrimonial. E eu tenho também as contas de resultado, que são representadas aí por receitas e pelas despesas, e também pela consequência aí do confronto desses dois grupos de contas. E aí vai ser gerado o resultado da empresa, sendo ele lucro ou prejuízo. Então, isso é como funciona essa teoria patrimonialista, que é a teoria que atualmente a gente utiliza para definir o funcionamento das contas dentro do balanço patrimonial. Plano de contas. A organização das contas desses grupos aí que eu tenho, banco, caixa, veículos, imóveis, obrigações, ela é feita mediante um elenco de contas, chamado plano de contas. Então, dentro de contabilidade, eu tenho esse elemento que é uma forma organizada de eu encontrar essas minhas contas, e esse elemento é conhecido como plano de contas. Ele vai apresentar a classificação e também a codificação do elemento contábil. Essa elaboração de um plano de contas, ela vai depender de alguns elementos. E aí a gente vai explorar do que eu preciso para eu entender como vai funcionar essa elaboração do plano de contas.
que levar em conta para eu elaborar esse meu plano de contas e implantar esse plano de contas? Primeiramente, a legislação da empresa em que o plano de contas será implantado. Pois, por exemplo, o plano de contas de uma indústria possui diferenças, óbvio, do plano de contas de uma prestadora de serviços ou ainda de uma empresa que faz somente comércio. Então, eu preciso avaliar com relação à legislação cada tipo de atividade que será explorada. Eu também preciso observar para a elaboração e posterior implantação desse plano de contas as normas de legislação societária vigentes. E aí a gente tem destaque, obviamente, para a Lei 6.404, Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 11.638 de 2007, que revolucionou a contabilidade, e a Lei 11.941 de 2009, que fez aí alguns ajustes na Lei 11.638. Então eu vou precisar observar toda essa parte societária para eu elaborar o meu plano de contas. Eu também preciso observar, é um conjunto aí de observações que são necessárias para eu implantar o meu plano de contas, obviamente, os princípios contábeis estabelecidos pelo Conselho Federal. Então, eu também vou ter que levar em consideração os princípios contábeis, o que eles determinam para que eu possa implantar, elaborar e, posteriormente, implantar esse meu plano de contas. Então, dentro da contabilidade, eu tenho esses elementos, a definição desses elementos dentro de contabilidade é dado pelo nome conta, cada elemento contábil, caixa, bancos, duplicatas a pagar, a receber, mesmo os elementos do patrimônio, isso aí são denominadas contas contábeis, e para eu ter uma organização dessas contas contábeis, obviamente que eu preciso de um plano de contas. Esse é o nome desse elemento que surge aí na contabilidade. E esse plano de contas vai identificar meus elementos e vai ordenar esses elementos. Foi possível a gente notar que, obviamente, essa elaboração ela obedece uma ordem organizada e, obviamente, dentro de contabilidade, como a gente trabalha aí bastante com questão societária, com questão envolvendo, obviamente, também os princípios contábeis, eu vou precisar de observar tudo isso ao mesmo tempo para que eu possa elaborar esse meu plano de contas. Eu vou partir do tipo de empresa, diferenciando aí os tipos de empresa de acordo com a atividade que essa minha empresa desenvolve, e aí também eu vou ter que ficar observando a legislação pertinente a esse tipo de empresa ou vigente no Brasil. Então, o plano de contas ele vai definir meus elementos e ele também vai caracterizar esse meu tipo de empresa. Eu vou precisar observar todos esses elementos ao mesmo tempo para que eu possa ter essa organização das minhas contas dentro de contabilidade. Estrutura do plano de contas. Dentro do meu plano de contas, eu tenho aí uma organização básica. Normalmente um plano de contas é apresentado dessa forma. O número 1 representa as contas do ativo. O número 2 representará as contas do passivo. O número 3 representa as contas de despesas. O número 4, as contas de receita. E aí o número 5, as contas de apuração de resultado. Então, com base nesse conceito que foi apresentado resumidamente ali do plano de contas, foi possível ver essa organização que a gente possui aí dentro da contabilidade, apresentando uma sequência lógica dos elementos contábeis. É óbvio que aquela situação gráfica de eu enxergar os bens e direitos de um lado e as obrigações de outro, ela se mantém após a elaboração do balanço patrimonial, mas aquele ordenamento ali das contas, de acordo com o plano de contas, serve para que eu possa, mediante um sistema contábil, conseguir classificar os meus elementos dentro da contabilidade. Então, nesse modelo resumido de plano de contas, as primeiras contas, de acordo com o grau de liquidez decrescente, são representadas pelo ativo, sempre lembrando aí que o ativo de acordo com o grau decrescente. As contas do passivo recebem o número 2 na classificação e seguem o grau de exigibilidade decrescente. Por sua vez, as contas de resultado são representadas pelos números 3 e 4, finalizando com as contas de apuração de resultado.
É necessário lembrar que os grupos, eles podem variar de empresa para empresa e que adaptações poderão ser necessárias. Então, a gente precisa estudar aí a necessidade de cada empresa de acordo com a atividade e também com o tipo de empresa, porte da empresa, e algum tipo de alteração pode ser necessária, mas essa estrutura que foi apresentada é a estrutura básica. O interessante é notar que a estrutura que foi apresentada de balanço patrimonial, ela apresenta ali no primeiro momento, quando eu mostro, por exemplo, o número 1 representado pelas contas do ativo, aquilo ali são contas sintéticas, elas não podem receber lançamento, elas vão representar o total do grupo. Então, o total do grupo ativo, ele vai ser representado aí pelo número 1. Eu preciso lembrar que dentro desse grupo do ativo, o balanço, mediante aí o uso do plano de contas, ele vai abrir em ativo circulante e ativo não circulante. E que dentro aí desses dois grupos, eu vou ter todos os outros grupos contábeis. Então, aquela ali é uma estrutura bem enxuta e dentro daquela estrutura vão sendo encaixadas ou vão sendo apresentadas todos os outros subgrupos e dentro desses subgrupos, todas as outras contas contábeis. Dentro desse ativo, num primeiro momento eu tenho aí o ativo circulante e aí eu tenho as contas com maior grau de liquidez. Como a gente já comentou, o ativo ele vai ser classificado com a ordem decrescente do grau de liquidez. E aí a primeira conta, obviamente, vai ser o caixa, porque o dinheiro seria o elemento mais líquido ou mais fácil de se converter dentro da empresa, ele já está convertido em dinheiro. Então, sempre eu tenho esse pensamento para eu seguir um ordenamento dentro do meu balanço. E aí, no segundo momento, eu tenho a conta bancos, aí no terceiro momento, aplicações financeiras de curto prazo, depois eu começo meu raciocínio com clientes, aí entra a questão dos direitos, eu ainda não tenho esse valor, eu ainda preciso receber desses clientes para eu converter em dinheiro, aí eu tenho a conta de estoques dividida lá nos 3 momentos, matéria-prima, produto em elaboração e produto acabado e assim por diante dentro do ativo circulante. Já dentro do ativo não circulante, em muitos casos eu tenho ainda algumas contas que já foram apresentadas dentro do ativo circulante, mas que agora dentro do ativo não circulante, elas vão trabalhar de acordo com os meses que eu vou ter para converter isso aí em dinheiro. Então eu posso ter clientes no ativo circulante e clientes no ativo não circulante. Esses clientes no ativo não circulante são clientes que eu vou acabar recebendo depois de um período aí de 12 meses, considerando um ciclo operacional de 12 meses, que é o normal para a maioria das empresas. Então, eu tinha aquela conta de ativo e eu comecei a abrir em circulante, não circulante, e aí eu comecei a abrir também e mostrar todos os elementos contábeis que eu tenho dentro aí do meu ativo. Para o passivo, que foi demonstrado pelo número 2, eu também vou seguir esse mesmo raciocínio que eu utilizei no meu ativo. Essa conta 2 de passivo são contas que não permitem lançamentos. E aí eu vou ter que começar a abrir esse passivo. Ele vai abrir também em passivo circulante e passivo não circulante. Lembrando que num primeiro momento ele é representado pelas exigências, que eu tenho aí um prazo menor para pagar, e aí eu tenho uma ordem contábil, eu coloco aí fornecedores, aí depois eu coloco a questão de salários a pagar, impostos a pagar, outras contas, eu preciso também respeitar uma ordem de exigibilidade dentro desse meu passivo, e também lembrar que eu tenho dentro do meu passivo não circulante, como aconteceu no ativo, em muitos casos, contas que se repetem, mas elas vão ser exigidas, ou seja, eu vou ter que pagar essas contas só depois de 12 meses, considerando um ciclo operacional normal de 1 ano. Então, essa seria a ordem aí para o meu passivo.
Para as contas de receita, representadas aí pelo número 3 e despesa pelo número 4, ou em algumas empresas esse número é invertido, elas acabam invertendo essa ordem, é óbvio que também vai abrir essa questão. Conta sintética não admite nenhum tipo de lançamento, e depois eu vou esmiuçar o que são esses grupos. Receita com a atividade principal da empresa, ou seja, receita operacional, algum outro tipo de receita que essa empresa tem, aí despesas, algum tipo de despesa que essa empresa tem, lembrando dos 3 grandes grupos, administrativas, com vendas, e também eu tenho despesas financeiras. Então sempre eu apresento essa estrutura básica, bastante enxuta, e dentro dessa estrutura básica bastante enxuta, eu começo a abrir, e aí sim eu posso ver os elementos contábeis, como a gente já vinha falando, e aí eles finalmente vão configurar o meu balanço e vão demonstrar todo o meu patrimônio. Por fim, eu tinha ali a questão de demonstração do resultado, as contas de resultado. Eu consigo fazer a apuração do resultado, eu consigo jogar as despesas contra as receitas e apurar lucro ou prejuízo. E aí eu consigo colocar esse resultado, apresentar em uma demonstração conhecida como demonstração do resultado, e depois esse saldo volta e é apresentado no balanço. Então, essa estrutura enxuta do plano de contas, no primeiro momento, ela me dá um guia, e depois ela me permite abrir essas contas e fazer toda a minha configuração patrimonial e minha configuração de resultado. Então, no final, eu vou ter o registro da minha contabilidade, que afinal de contas é a finalidade desse meu plano de contas, permitir o registro dessa minha contabilidade. Então, a gente viu que esse plano de contas é um elemento muito importante para uma empresa, pois vai apresentar todas as contas que serão responsáveis por registrar todos os fatos contábeis que ocorrem em um determinado período. Assim é possível entender todas as variações no patrimônio. Então, esse plano de contas nada mais é que um guia para eu conseguir identificar os elementos e aí posteriormente registrar e depois entender o que aconteceu no meu patrimônio, se aumentou, se diminuiu, e depois fazer as análises e as interpretações necessárias dentro do meu patrimônio. Para compreender mais sobre essa dinâmica das contas e do plano de contas, leia o livro Contabilidade Básica, de José Carlos Marion, especificamente no capítulo 8, chamado Demonstração dos Fluxos de Caixa e Plano de Contas, e entenda mais sobre o plano de contas e sua importância. Bons estudos!